e irmãs, a nossa saudação com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez na presença de Deus, acreditando que os irmãos estão conectados para a participação do culto. Portanto, nós louvamos a Deus porque mesmo em tempo de pandemia, o povo de Deus tem se congregado nos seus lares, tem se reunidos com as suas famílias para juntos louvarmos e glorificarmos o nome de nosso Deus. Quero continuar dizendo aos irmãos que continuem firmes, continuem confiantes, porque esta pandemia vai passar. Em breve nós estaremos na casa de Deus, todos reunidos para juntos tributarmos a Deus culto de adoração e de louvor ao seu santo nome. Mas enquanto isto não é possível, nós continuaremos daqui, da nossa casa, através das redes sociais, e os irmãos em casa conectados, participando do culto. E certamente Deus estará abençoando a cada um de nós. Portanto, os irmãos continuem orando, continuem louvando a Deus por tudo, porque mesmo no meio desta pandemia, desta crise, o nome de Deus está sendo glorificado. Portanto, nós vamos então orar, e eu peço a você que eleve os seus pensamentos aos céus e ore conosco para que Deus nesta noite fale aos nossos corações por meio da sua palavra e que o seu Espírito Santo revele a nós o seu querer e a sua vontade. Oremos ao Senhor nosso Deus. Eterno e maravilhoso Deus, nosso Pai, Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos mais uma vez na Tua presença, através das redes sociais, desta oportunidade, suplicando a Tua presença, a unção gloriosa do Teu Espírito Santo, rogando a Deus que Tu receba do alto da Tua glória o nosso louvor e a nossa adoração. E que Tu, ó Deus, fale aos nossos corações por meio dos louvores e também por meio da Tua palavra. Abençoe os Teus servos que estão conectados. Ó Deus, se algum deles estão enfermos, estão mal de alguma enfermidade, que Tu possa visitá-los e com a Tua mão poderosa possa tocá-los e curá-los para a glória e louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Pai, abençoa as nossas autoridades, abençoa a nossa nação, nosso presidente, aos demais poderes, Pai, que eles possam estarem se unindo neste momento de pandemia para buscar uma solução, uma saída, para que tudo isso seja resolvido e o Teu nome seja glorificado. Ouve-nos, atende dos céus, te pedimos em nome e por amor de Jesus. Vamos agora cantar os hinos congregacionais. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a harpa no hino de número 304. E nós iremos cantar este hino para a honra e glória do Senhor. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Adorada de Jesus verei, com a areia amada do céu estarei.
mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me fez salvar. Pode a noite escurecer, No céu serve Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de de Satã, todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a brilha amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, Em Jesus também, quem estende a sua mão, sorri dali. Sei assim que por mim, Cristo veio aqui. A face adorada, de Jesus verei, com a brilha amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, Quase quase a a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. se Jesus Me conduz, posso sossegar. a Face adorada, de Jesus verei, com a brilha amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. a Jesus, minha luz, que me quis salvar. O próximo hino é o hino de número 212. Os guerreiros se preparam. Experimente 3 vezes. O hino de número 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta.
vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Esses batalhões de Cristo, prosseguindo avante, não os vê com que não combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a delirar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ao libertar as pobres, almas oprimidas, de furioso a esquerda. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus. E o último hino que nós iremos cantar será o hino de número 107, que tem por título Firme nas Promessas de Jesus. Problema técnico. Promessas
louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor e nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, com Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de não falhar. Quando as tempestades em mim assolar, eu de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Nas promessas de Jesus, nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Tem a liberdade em Jesus sem fim, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, oh Cristo. Vive nas promessas de Jesus, nas promessas do Senhor Jesus. Amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, ó Cristo. Vive nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos agora ouvir a irmã Larissa, continuando com a sua palavra voltada às nossas crianças. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, nós estamos muito felizes por estarmos aqui na presença do Senhor. E agora eu gostaria de convidar todas as crianças para que nós venhamos a crescer juntos. Nosso crescimento ele é diferente do crescimento de uma planta, porque nós vamos crescer agora espiritualmente. Então, todas as vezes que nós aprendemos mais sobre a palavra do Senhor, nós estamos crescendo. Vamos lá comigo? Vamos crescer juntos! Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Então agora nós vamos crescer juntos, tá? E para nós iniciarmos, nós vamos abrir a palavra de Deus no nosso versículo-chave, no Salmo de 118, capítulo 8. A Bíblia, crianças, é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E esse salmo que nós vamos ler, ele fica no Antigo Testamento. E Salmo 118, 8 diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Então, crianças, a Bíblia, a palavra do Senhor, que sempre diz a verdade, a boca de Deus aqui na terra, está dizendo que nós devemos confiar inteiramente em Jesus, em Deus. Sabe por quê, crianças? Porque Deus, ele é perfeito.
ele só fala a verdade e ele nunca vai errar. Então, por isso que nós devemos confiar. E quando a palavra diz que nós devemos confiar, nós devemos depender totalmente de Deus. Nós devemos acreditar totalmente em Deus. E nós não devemos, é melhor confiarmos inteiramente em Deus do que confiarmos nos homens, sabe por quê? Porque o homem, ele erra. Muitas das vezes os nossos amigos, ele nos decepciona. As pessoas, elas não têm palavra. E por isso que nós devemos confiar inteiramente em Deus. É muito melhor confiarmos em Deus do que confiarmos nos homens. E se você que já aceitou a Jesus no seu coração, você deve saber que você pode confiar inteiramente em Deus. Em qualquer momento, qualquer situação da sua vida, você deve confiar em Deus. E se você que está aqui, que está ouvindo essa palavra, que você ainda não aceitou a Cristo no seu coração, você precisa aceitar Cristo no seu coração para que você tenha sua confiança em Deus. Porque quando nós confiamos inteiramente em Deus, Deus dá coragem a você. Deus nos dá coragem em todas as situações. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Que Deus, ele nos dá totalmente, ele nos dá coragem quando nós confiamos nele. Crianças, vocês estão ouvindo alguma coisa? Vocês estão ouvindo alguma coisa, crianças? Vocês estão ouvindo? Fiquem de joelhos, povo de Israel. Nada pode salvar vocês agora. Seu Deus não pode fazer nada por vocês. Crianças, um homem disse isso para o povo de Israel. E vocês lembram que quarta-feira passada nós aprendemos que Samuel ungiu Davi como outro rei para o povo de Israel. Mas isso não aconteceu na mesma hora. Passaram-se alguns tempos e Davi, ele continuou lá, juntamente com as ovelhas do seu pai, cuidando daquelas ovelhas, crianças, com todo o prazer que ele tinha. E sabe, crianças, Davi também, ele fez outra coisa além de cuidar das ovelhas do pai dele. Vocês lembram que eu disse que ele sabia tocar harpa? Pois muito bem, Davi, em algum tempo da sua vida, ele tocava a harpa para Saul, nos momentos em que o rei, ele estava triste, estava deprimido. Então, os servos de Saul, eles chamavam Davi, e Davi, cheio do Espírito de Deus, tocava a harpa e Saul ficava alegre novamente. E foi se passando o tempo, e crianças, em um período, um inimigo de Israel, que Israel já tinha vencido ele voltou a querer enfrentar Israel. E eles estavam crentes que eles iam vencer Israel. E sabe, crianças, aquele exército inimigo, eles tinham uma arma poderosa, uma arma secreta. E sabe qual era essa arma, crianças? Era um gigante. Crianças, aquele gigante, ele era muito, mas muito grande. A palavra de Deus diz que Golias, ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. E sabe, crianças, a arma de Golias, toda a sua armadura era toda feita de cobre. E sabe quanto era que pesava aquela armadura dele? Só a armadura dele pesava 57 quilos aproximadamente. Então Golias era um homem muito grande, ele era um homem muito gigante. E por isso, crianças, que aquele povo estava aterrorizado, eles estavam com muito medo. E sabe, crianças, Golias, a palavra de Deus diz que Golias, ele se apresenta àquele povo de Israel e ele grita e fala assim: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me vencer, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer, vocês serão os nossos escravos.
Crianças, o povo de Israel estava morrendo de medo, ele estava com muito medo, porque Golias ele era muito grande, ele era muito forte, e eles achavam que eles nunca poderiam vencer aquele gigante. Não existia homem em Israel que pudesse vencer aqueles gigantes. E eles estavam com muito medo, sabe, crianças? Muitas vezes na nossa vida, nós sentimos um medo tão grande, mas tão grande, que nós acreditamos que as lutas, elas são maiores do que a gente. Muitas vezes vocês estão na escola e às vezes algum coleguinha de vocês quer bater em vocês e vocês veem eles tão grandes e vocês ficam com tanto medo. Ou então qualquer luta que você passe na casa de vocês, com os pais de vocês, você fica com muito medo. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Salmos 56, 3, fala assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, criança, a palavra de Deus está dizendo que em todos os momentos em que nós estivermos com medo, nós devemos confiar inteiramente em Deus, porque Deus, ele é perfeito e ele não faz nada de errado e ele é o Todo-Poderoso. E por isso, crianças, que mesmo em lutas, mesmo em momentos que nós ficaremos com medo, nós devemos confiar em Deus, porque Deus dá coragem para você. E por isso, crianças, que mesmo aquele povo, com tanto medo, olhando para aquele Golias tão alto, eles ficaram mais e mais. E não era só ele que tinha medo. Saul, o rei de Israel, ele também estava com muito medo, mas com muito medo daquele gigante. E aí, crianças, lá no exército de Saul, existia, crianças, os irmãos de Davi, eles estavam lá lutando. E por isso que o pai de Davi, Jessé, que a gente aprendeu quarta-feira passada, ele chama Davi e diz: olha, Davi, vá até onde o exército de Israel está e você vai levar algumas coisas para os seus irmãos, como pães, como grãos, e você também vai levar para o comandante do exército. E vá lá e vá saber se seus irmãos estão bem. E aí, assim Davi fez. Davi deixou as ovelhas do seu pai como servo e foi até lá para encontrar com os seus irmãos. E aí, os irmãos de Davi estavam naquele momento do seu acampamento, quando de repente Davi estava lá chegando perto dos irmãos dele. Novamente, o gigante Golias aparece e começa a desafiar o povo. E começa a esbravejar em cima do povo, desafiando, chamando algum homem para lutar contra ele. Algum homem para vencê-lo. Porque ele acreditava, crianças, que ele era invencível. Ele acreditava que nunca ninguém poderia vencê-lo. E sabe, crianças, quando Davi viu aquilo ali, ele olhou para Golias e perguntou: quem é esse homem? E aí um dos soldados disse: olha, esse homem é um gigante e ele está aqui há 40 dias, todos os dias, de manhã e de tarde, desafiando o povo de Israel, desafiando a gente, perguntando qual é o homem que irá vencê-lo, qual é o homem que venceria ele. Mas sabe, crianças, Davi olhou para aquele homem e ficou olhando para aquele homem, exatamente, crianças, porque Golias, ele achava que ele, somente ele, tinha todo o poder. Ele confiava nele mesmo e ele pensava que ele não precisava de Deus. E muita gente nessa terra acredita a mesma coisa, crianças. Eles pensam que eles não precisam de Deus. Mas Deus, crianças, ele é o criador de todas as coisas. Ele criou as plantas, ele criou os animais, ele criou a você, ele criou a mim. Ele criou todas as coisas. E Deus, ele nos ama. E ele, em toda a sua palavra, ele quis manter-se próximo a gente. Ele quis um relacionamento com o homem. Mas o homem, crianças, ele nasce pecador. Ele nasce inimigo de Deus. Porque a palavra diz que o pecado, ele nos afasta de Deus.
E sabe, crianças, o pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu falo que não agrada a Deus. Como mentir, desobedecer, como você bater no seu amiguinha, como você não acreditar em Deus. Tudo isso é pecado. E o pecado, crianças, ele necessita de um castigo. E a palavra do Deus disse que Deus enviou o seu Filho para receber o castigo que era para nós. E ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. O perfeito Filho de Deus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E quando Jesus morreu, ele não ficou morto. Ao terceiro dia, ele reviveu, ele viveu de novo. E ele está lá no céu preparando um lugar para a gente. Por isso que nós devemos confiar inteiramente em Deus. Porque Deus dá coragem a você. E você não deve ser igual a essas pessoas, não. Que acreditam que não precisa de Deus. Igual Golias. Golias achava isso, que ele não precisava de Deus. E por isso, crianças, quando Davi viu Golias falando isso, ele falou: quem é esse homem que desafia o Senhor, o único Deus, o Deus vivo, o exército do Deus vivo? E por isso, crianças, o irmão de Davi, mais velho, Eliabe, chega até Davi e diz: o que você está fazendo aqui? Ele começou a desprezar Davi, achando que Davi estava lá para ver uma grande batalha. Mas Davi nem se importou com aquilo. E sabe, crianças, foi se espalhando em todo o arraial dos israelitas e chegou até o ouvido de Saul o que Davi tinha falado, que Davi estava disposto a lutar contra aquele gigante. E então Saul chamou imediatamente Davi. E Davi chegou. E aí ele falou assim: você quer lutar contra? É você que quer lutar contra Golias? Saul olhou para Davi e disse: olha, você é tão pequeno, você não imagina. Golias, desde pequeno, ele foi ensinado a lutar, ele sabe todas as armas de guerra. E você é apenas um menino. E Davi, ele relembrou os momentos em que ele estava lá cuidando daquelas ovelhas. E Deus o deu coragem, Deus o abençoou. E ele confiou inteiramente em Deus e ele derrotou um leão e um urso. E Davi conta aquilo para Saul. E Saul, naquele mesmo momento, viu que Davi, ele estava querendo realmente e que ele estava confiando em Deus. E nada poderia tirar a confiança de Davi de Deus, que ele iria vencer aquele gigante. E por isso Saul disse para Davi: vá, que Deus seja com você. E foi exatamente isso que ele fez. Só que Saul, quando olhou para Davi, viu que Davi não tinha nenhuma arma, nenhuma armadura, nada. E por isso que ele mesmo pegou a sua armadura e colocou ali sobre Davi. Mas sabe, criança, aquela armadura era muito pesada. Davi não sabia como era que usava aquela armadura. Inclusive, Davi não conseguia nem caminhar com aquela armadura. E por isso que ele falou para Saul que ele não poderia utilizar aquela armadura. E perguntou se ele poderia usar as armas que ele geralmente utilizava quando estava com as suas ovelhas. E aí Saul disse: tudo bem, você pode fazer isso. E então Davi, ele pegou a sua funda e passou em um riacho e pegou 5 pedras. E ele pegou pedras lisas. A palavra de Deus diz assim: e quando ele chegou para enfrentar aquele homem, Golias, quando Golias olhou para Davi e viu Davi pequeno, um homem pequeno, ele falou: como assim? Vocês pensam que eu sou um cão para vir alguém com paus e pedras me derrotar? Ele falou assim: olha, ele começou a falar palavras feias contra Davi e amaldiçoou Davi. E ainda disse que iria matar Davi e o seu corpo ele iria dar para os animais.
E sabe, crianças, Davi olhou para aquele Golias, cheio de Deus. Ele falou assim: tu vens a mim com toda a tua armadura, e eu vou contra você em nome do Deus vivo, o Deus do exército de Israel, e eu irei vencê-lo, e eu ainda irei matá-lo e cortar a sua cabeça. E sabe, crianças, naquele momento, Davi confiou inteiramente em Deus. Davi sabia que Deus podia todas as coisas, que Deus iria estar com ele. E se você que já recebeu Jesus no seu coração, saiba que Deus dá coragem para você quando você confia inteiramente em Deus. Então, crianças, nenhum medo, nenhuma luta que você passar, nem os seus pais passarem, nada disso pode deixar você com medo. E você deve confiar inteiramente em Deus. Você deve orar e falar com o Senhor e pedir: Senhor, tira esse medo do meu coração. Porque a palavra diz lá em Salmos 118:8, ele diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Por isso, confie em Deus, inteiramente em Deus. Porque Deus dá coragem para você. E assim Davi fez, pegou a sua funda, pegou uma pedra e girou bem forte e soltou aquela pedra. A palavra de Deus disse, crianças, que aquela pedra veio em direção e afundou bem na testa do gigante. E sabe, crianças, aquele gigante que acreditava na sua força, ele caiu. E naquele momento Davi correu e cortou a cabeça daquele gigante. E quando os israelitas viram que o homem a quem eles confiavam tinha morrido, eles fugiram. Mas o povo de Israel, quando viram que Deus tinha derrubado aquele gigante, eles perseguiram os filisteus. E naquele dia, Deus deu vitória para o seu povo, porque Deus dá coragem a você. Então, crianças, você que já aceitou a Jesus, creia em Deus, confie inteiramente em Deus, que Ele pode lhe dar a vitória, Ele pode estar com você em todos os momentos. E você que ainda não acreditou em Deus, saiba que você pode receber Jesus no seu coração neste momento, porque Jesus morreu por você, tá? Então agora nós vamos fazer uma oração e vamos pedir para Deus para que o Senhor nos dê coragem, para que o Senhor possa nos dar confiança total nele e que nós venhamos acreditar somente em Deus. Querido Pai, Pai que está no céu, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra e te pedimos, Senhor, que tu possa, Senhor, nos ajudar a confiar em Ti, a acreditar somente em Ti, acreditar que Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados, acreditar que somente Ele, Senhor, pode nos levar, através dele, nós podemos chegar ao céu de glória. Por isso, Senhor, nos ajuda, Pai, a confiar mais em Ti, mesmo em momentos de medo, que nós possamos recorrer ao único Deus, aquele que nos dá a vitória. Que Tu possa estar conosco, Pai. E mesmo em momentos em que nós estamos com medo, como agora, Senhor, com medo dessa doença, desse vírus que é invisível, mas nós acreditamos em Ti, Senhor. Nós acreditamos que Tu pode nos dar a vitória sobre essa doença. Nos guarda a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês possam, crianças, ficar com essa palavra. E próxima quarta nós vamos crescer mais. Nós vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao culto. Ouvimos aí uma boa palavra pela irmã Larissa, que trouxe direcionada às nossas crianças, mas essa palavra ela também serve para o nosso crescimento espiritual, né? Então eu gostaria de chamar aos irmãos para
ler um texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, capítulo 6, versículo 5 até o 18, 5 ou 15, melhor dizendo. Vamos ler, de mão dada as suas Bíblias para acompanhar a leitura. A epígrafe do texto diz como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de que o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos induzas a cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, queremos, nesta oportunidade, falar sobre como devemos orar. Os irmãos sabem que a oração é um diálogo entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus. Poderíamos dizer que a oração é a ponte que o grande arquiteto celestial, Deus, construiu entre a terra e o céu, através da qual trafegam as nossas petições e nos vêm os grandes carregamentos de provisão da parte do Altíssimo, do nosso Deus. Portanto, através da oração, a igreja, bem como o crente individualmente, pode tomar posse das promessas, das bênçãos e do auxílio do Todo-Poderoso. Portanto, meu irmão, se você quer ter uma vida abundante, quer ter uma vida vitoriosa, se você quer receber as bênçãos e a provisão de Deus, passe tempo em oração na presença de Deus. Porque a oração é a avenida central que Deus usa para transformar e abençoar as nossas vidas. Quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus e nos tornamos parecidos com Cristo. Através da oração, alcançamos da parte de Deus o que lhe pedimos, o que desejamos e o que precisamos. Mateus,
capítulo 21, versículo 22, diz: e tudo o que pedides a Deus em oração, crendo, recebereis. É importante lembrar aos irmãos que, como eu disse, a oração é a avenida, é a ponte que nos interliga ao céu. Deus nos leva, através da oração, somos levados à presença do Todo-Poderoso. E, às vezes, nós nos deparamos com situações difíceis e aí pensamos até que as nossas orações elas não chegam ao céu, ou que Deus não nos responde. Aí, às vezes, nos confrontamos, por exemplo, com um versículo como este de Mateus 21, 22, e tudo quanto pedides ao Pai ou a Deus, em oração crendo recebereis. Na verdade, meus amados irmãos, nós precisamos entender que Deus responde às nossas orações quando nós oramos segundo a sua vontade. Quando nós oramos sem duvidar do poder de Deus. Pois o salmista diz: uma vez falou Deus e duas vezes ouvi que o poder pertence a Deus. A razão de muitas vezes nós não recebemos a resposta daquilo que pedimos em oração é porque às vezes oramos com dúvida. E Tiago diz que aquele que duvida é como as ondas do mar, que sobem e descem, e aí não tem consistência. Portanto, é necessário que aquele que ora a Deus, ore com fé, ore confiando que Ele é grandioso, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso para nos responder realmente às nossas orações e nos dar aquilo que oramos e pedimos segundo a sua vontade. Pois bem, queridos, no capítulo 6 de Mateus, expressamente, Jesus nos ensina como devemos orar. Nesse texto, aprendemos que, primeiro, não devemos orar como oram os hipócritas. Não devemos orar como os hipócritas. Quem eram os hipócritas a que Jesus se referia? Eram religiosos legalistas. Eram pessoas contemporâneas de Jesus. Faziam as suas orações, como Jesus disse, em pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, com o propósito de serem vistos pelos homens. Eles faziam da oração uma plataforma para se auto-gloriar. Faziam da oração uma forma de se ostentarem. Era uma piedade de fachada, no intuito de deixar uma boa impressão naqueles que a ouviam, levantando a sua voz nas esquinas das praças, nas sinagogas e orando. Mas Jesus reprovou aquela atitude. Isso nos ensina de que a oração ela é valiosa, de que a oração ela é uma bênção de Deus para nós. Porém, devemos fazer com humildade, fazer com sinceridade e fazer de maneira que o nome de Cristo seja glorificado. Veja que Jesus repreende ou reprova os hipócritas. Quando diz, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Aí Jesus continua, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E o nosso galardão, não devemos pensar que receberemos na terra. O nosso galardão receberemos do céu. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas quantas pessoas ainda nos dias atuais, para impressionar muitas vezes o auditório, a igreja que muitas vezes está lotada, superlotada para ouvir o pregador, e eles para impressionar, quando vão fazer a sua prédica, antes eles fazem a oração, eles impostam, entonam a voz e escolhem palavras bonitas para chamar a atenção dos ouvintes. Eu gostaria, meus amados irmãos, de dizer que não é as palavras bonitas, nem o muito falar, que atingiremos o coração de Deus. O importante é que nós o façamos com um coração sincero, com um coração puro, com o intuito de adorar a Deus e de que a glória seja exclusivamente para Ele. Né? E quando assim fazemos, Deus nos abençoa. E às vezes nós somos até, em algum momento, perseguidos porque temos uma vida de oração. Porque queremos manter uma vida na presença de Deus na oração. Isso aconteceu com Daniel. Em Babilônia, Daniel era um jovem que se posicionou contra o pecado de Babilônia e Deus o exaltou. E por conta disso, Deus o fez grande em Babilônia. E os seus colegas, os ministros, os governantes que atuavam com ele, criaram inveja. E havia um decreto que ninguém deveria fazer oração a Deus algum por um período de tempo. E como Daniel era um homem de oração, que quando ele ouviu aquele edito, aquele decreto, ele não levou aquilo em consideração, porque ele sabia que a oração era a forma como Deus lhe daria a vitória em meio às lutas e dificuldades naquele governo. E a Bíblia diz que ele, chegando em casa, como de costume, ele foi orar, pois o fazia 3 vezes por dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos pensam que, como os hipócritas, como os gentios, que por muito orar, por muito falar, é que são ouvidos. Não, a oração, ela tem o seu valor. Você pode, às vezes, ter tempo, passar 1 hora, 2 horas de oração, mas há um momento que você está tão atarefado e atribulado, você ora minutos e Deus responde. Mas quando ora é de acordo com a vontade de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós observamos isto quando na batalha que Elias, o profeta, enfrentou com Acabe, né? E ele então fez um desafio para que se matasse 2 novilhos, e os 450 profetas de Baal que clamassem desde as 8 até o meio-dia, e o Deus lhe respondesse com fogo. Então ele realmente seria o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que eles clamaram, eles gritaram, se cortaram, desde das 8 horas da manhã até mais ou menos meio-dia. Terminado, não desceu fogo do céu. A Bíblia diz que Elias orou, eu já estive observando, a oração de Elias não foi uma oração prolongada, foi apenas umas 60 palavras. Mas foi o suficiente para tocar ao coração de Deus. E Deus então mandou fogo do céu e queimou o holocausto, todo o sacrifício. E os irmãos que lê a Bíblia sabem o resultado dessa oração, como foi uma oração poderosa, como Deus respondeu à oração do profeta Elias. Portanto, não devemos orar para nos mostrar, para nos aparecer. Nunca devemos fazer nada para buscar holofotes. Né? Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Apesar do ensino do apóstolo Paulo, segundo o qual podemos orar em todo lugar, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz Paulo: quero, pois,
que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Mas não é o mão santa da Parnaíba, não. Mãos santas, mãos que adoram e que glorificam o nome de Deus, sem ira e sem contenda, diz a palavra do Senhor. Isso, queridos, não deve ser feito com o intuito de, como eu disse, buscar holofotes, buscar aplausos, buscar glória, buscar engrandecimento. Não, toda glória, todo louvor seja dado ao nome de Deus. A nossa vida de oração só alcança a verdadeira maturidade quando modelada no secreto do nosso aposento. Devemos, portanto, orar de maneira que não seja para nos mostrar, para nos envaidecer, para nos engrandecer, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz, devemos orar confiante na presença de Deus, na onipresença de Deus. Diz o texto, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora ao teu pai que está em oculto, ou seja, o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê secretamente ou ocultamente, ele ouvirá a tua oração. Devemos levantar a nossa voz na oração, como eu disse, não para chamar a atenção dos homens, dos outros, e nem para buscar para nós vanglória, ou buscar aplausos, holofotes, não, mas para sensibilizar o coração de Deus, pois só assim alcançaremos a bênção do Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é importante que nós saibamos que a nossa oração deve ser feita para a glória e para o louvor de Deus. A verdadeira oração não consiste, como eu disse, na abundância de palavras. Não. Mas o efeito da oração não depende da abundância das palavras. Ainda assim, existe os que imaginam que por muito falar são ouvidos. Né? Mas não é assim. A Bíblia dizia, orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não gaste tempo na oração pensando que vai ser ouvido porque gastou muito tempo. Gaste o tempo necessário na presença de Deus para que a sua oração seja elevada à presença de Deus. Uma das mais poderosas orações, ou oração, como eu disse, foi a do profeta Elias, que está registrado em Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 a 29, 30 a 39, quando ele enfrentou os profetas de Baal. Então, gaste o tempo suficiente para que a sua oração atinja o coração de Deus. E faça isso com um propósito único, de glorificar e de exaltar o nome de Deus. Nunca ore ou nunca deixe transparecer que é uma pessoa de oração para chamar para si a glória, para chamar para si o louvor. Todo louvor e toda adoração seja dada ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus. Pois Deus conhece as nossas necessidades. Ele, que é onisciente, ele vê tudo aquilo que nós precisamos. Uma vez que Deus, o Pai Celestial, conhece todas as nossas necessidades, antes mesmo que as expressemos em oração, parece sugerir no ensino de Jesus que a oração nunca deve ser usada como argumento que visa convencer ou torcer o braço de Deus. Não. A oração não tem este propósito, não pode ter este propósito e não tem este poder. A oração, na verdade, ela, quando dirigida a Deus,
com o verdadeiro propósito de adorar, ela realmente nos leva a receber as bênçãos de Deus. Mateus 6:8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles. A eles quem? Aos gentios. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós nos pedirdes. Devemos pedir com fé. E como eu disse no princípio, sem duvidar, mas com confiança. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista no Salmo 37, no versículos 4 e 5, ele diz: deleita-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleitar significa descansar, confiar inteiramente no Senhor. O versículo 5 diz: entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele não fará por metade, por parte. Ele fará tudo. Tudo o que nós estivermos necessitando, Ele realmente fará por nós, quando nós oramos segundo a sua vontade. Devemos usar a oração como um meio de expressar a nossa gratidão antecipada ao Senhor, pelo que, com certeza, Ele fará de bem para nós, porque nós estamos ao seu serviço e tudo o que fazemos é para a glória do seu nome. Então, quando nós pedimos, quando nós clamamos, Ele nos ouve e Ele responde. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, clame ao Senhor, ore ao Senhor, mas ore com fé, ore com propósito, ore com objetivo, de maneira que a sua oração não seja para a sua autopromoção, mas para a glorificação do nome do Senhor. Devemos orar de acordo com o modelo dado por Jesus, ou seja, o modelo que ele ensinou aos seus discípulos. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 3, diz assim o texto sagrado: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Portanto, meus irmãos, a nossa oração deve ser para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele está dizendo aqui: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele sabe que nós precisamos. Então, ele nos dá segundo a sua vontade. A nossa oração deverá incorporar os seguintes elementos. Primeiro, intimidade com o Pai Celestial. Segundo, reconhecimento da santidade de Deus. Terceiro, desejo pela manifestação do reino de Deus. Quarto, humildade, submissão à vontade do Pai. Quinto, dependência da provisão divina. Sexta, consciência da necessidade do perdão divino. Sétimo, repouso na proteção divina. Oitavo, reconhecimento da soberania divina. Nono, devemos orar com atitude de perdão. E décima, devemos orar para que Deus realmente nos dê mais graça e mais conhecimento para fazer a sua vontade. Então, a primeira, intimidade com o Pai. Aí diz Jesus: Pai nosso que estais no céu. Então, nós precisamos ter essa intimidade com Deus para nos apresentar a Ele, pois Ele é o nosso Pai Celestial. Reconhecendo a sua santidade, diz o texto, Mateus 6, 9, parte C: santificado seja o teu nome, não nosso, não o meu, mas o nome de Deus que é santo. Pedro diz que Ele é santo em si. O profeta Isaías diz que os serafins clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então,
devemos desejar pela manifestação do reino de Deus. Nós precisamos ter desejo do reino de Deus em nós. Mateus capítulo 6, versículo 10, parte A. Devemos, com humildade, submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus que seja feita no céu e na terra. Nunca a nossa vontade, mas sempre a vontade de Deus tem que ser feita, tem que prevalecer. Muitas vezes queremos alguma coisa e Deus não nos dá. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. E aí devemos sermos agradecidos por Ele não nos ter concedido aquilo que às vezes pedimos, porque Ele, sabendo que aquilo pode trazer dificuldade para nós, Ele já não nos dá. Então é por isso que a gente seja feita a vontade de Deus. Então você tem que orar, mas tem que orar segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter também a consciência da necessidade do perdão divino. E para isso é necessário que nós perdoemos aqueles que nos ofendem. Diz o texto: perdoa-nos as nossas dívidas. É Jesus ensinando aos discípulos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você, amado irmão, quer ser perdoado por Deus, se você quer alcançar o perdão de Deus, então perdoe aqueles que lhe ofendem. Jesus ensinou que nós temos que orar até por aqueles que nos perseguem. Louvado seja Deus. Então perdoe para que você também seja perdoado. Temos que repousar em nós também a consciência da proteção de Deus. Deus é quem nos protege, não é a nossa força, não é o nosso poder, não. É Deus que nos dá a proteção. Muitas vezes nós somos tentados, somos perseguidos, e Deus então nos dará a proteção. Por Jesus disse: não nos induza à tentação, mas, se uma vez tentado, livra-nos do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que também ter o reconhecimento da soberania de Deus. Deus, ele é soberano nos seus propósitos. Deus não precisa tomar conselho com o homem. Deus não precisa dizer: eu não vou te dar isso porque isso vai te prejudicar. Deus é soberano, ele faz segundo a sua vontade. Louvado seja Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Então devemos orar, irmão, com uma atitude de perdão. Porque se nós perdoar aos homens as ofensas que nos fazem, então também Deus nos perdoará. O problema é que muitas vezes nós não alcançamos o perdão porque o nosso coração está cheio de inveja, está cheio de amargura, está cheio de ódio com as pessoas. Ao ver alguém nos ofende, a gente não perdoa. E aí que é o perdão de Deus. Mas ele está dizendo assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa. Se, porém, não perdoardes aos homens, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Portanto, devemos entender que para alcançarmos o perdão, é necessário também perdoar. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus nos dá um ensino maravilhoso acerca do perdão. Diz lá o texto: se trouxer, diz, a tua oferta ao altar, e ali te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos, estou vendo aí a maravilha que é a gente perdoar. Porque quando a gente não perdoa, a gente não tem a aprovação de Deus. Jesus está dizendo: ó, se você vai trazer a sua oferta e lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, então deixa a oferta no altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. E aí está a importância do perdão, de você perdoar a quem lhe ofende.
o perdão está além da oferta. A oferta não terá validade se o teu coração estiver cheio de amargura, estiver cheio de ódio, de pecado. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. Olha, se você vai trazer a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta, e se você tem alguma coisa com alguém, se souber que alguém tem contra você alguma coisa, antes de entregar a tua oferta, reconcilia primeiro com o teu irmão, com o teu próximo. E depois assim tu traz a tua oferta. Agir de outro modo é pura arrogância e Deus não dá ouvido à oração do soberbo e arrogante. Deus não dá ouvido. A Bíblia diz que a oração do ímpio, Deus nem ouve. Por causa da sua soberba, da sua arrogância, da sua vida de pecado. Também quando nós guardamos pecado no coração, a nossa oração não é respondida por Deus. Então, para concluir, irmãos, a soberba procede à ruína. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Se você quer ser abençoado por Deus, se você quer que a sua oração seja ouvida e respondida por Deus, busque uma vida de humildade, para que Deus possa realmente lhe responder. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, fala de dois homens que foram se apresentar a Deus. Um fariseu e um publicano. Diz o texto. E disse também esta parábola a alguns dos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu era um religioso, um legalista, alguém que se julgava estar de acordo com a lei, fazia tudo politicamente correto, achando que isso era o suficiente para tocar e sensibilizar o coração de Deus. E diz o texto que o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Esta foi a oração do fariseu, que se julgava importante, porque era religioso, achava que era dono da situação. E aí o texto diz que ele dizia que jejuava 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, para justificar, ou tentando se justificar, que ele era merecedor da bênção de Deus por causa dessas coisas. O publicano, porém, diz o texto, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os seus olhos para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Veja aí o reconhecimento, a grandeza da humildade deste homem, reconhecendo que era um pecador, e pedia, suplicava a misericórdia de Deus. O texto continua dizendo, Jesus falando: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, o publicano que se auto-justificava pela sua religiosidade. Portanto, irmão, temos que ter cuidado com a religiosidade, com o legalismo. Achar que porque frequenta a igreja, porque tem um cartão de membro da igreja, porque faz parte do grupo da igreja, porque senta no altar e às vezes expõe a palavra, possa ser melhor do que os outros. Aqui, esse texto nos dá um exemplo, que não é, na verdade,
a religiosidade, mas é a humildade que sensibiliza, que toca o coração de Deus. Aleluia. Então diz o texto sagrado: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Glória a Deus. Como diz Tiago, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Não esqueça que a Bíblia diz que tudo quanto pedides na oração, crendo, recebereis. Basta que oremos de maneira correta, segundo a vontade do Senhor, e então podemos ter a certeza de que a provisão de Deus virá ao nosso encontro e as nossas dificuldades, as nossas lutas, nossas pelejas serão resolvidas pela boa mão do Senhor. Oremos mais uma vez, depois cantarei mais um. Eterno e maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, pela tua palavra, que nesta noite, Pai, temos proferido e acreditamos, Senhor, que ela terá alcançado a nossa mente, não só a nossa mente, mas ela também alcançará, ou terá alcançado aos nossos corações. Que tu nos ajude, ó Deus, a cada dia manter uma vida de humildade na tua presença, uma vida de oração, ó Senhor, diante de ti, para que as lutas e as pendengas desta vida sejam vencidas para a glória do nome do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, esta pandemia, este vírus que tem atingido, que tem assolado a humanidade, mas nós estamos orando. A tua igreja, apesar dos templos estarem fechados, a tua igreja está reunida cada dia nos seus lares, ó Senhor, orando e suplicando a misericórdia e acreditando, ó Deus, na solução que não virá das autoridades, dos governantes, mas virá de ti somente. Nós cremos nisso, Pai. No nome de Jesus, nós já te agradecemos pela vitória que vemos vindo da tua parte, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguns irmãos que estão ligados aí no nosso culto online, que tem se manifestado pelo chat. O irmão Isaac está em Brasília, a irmã Benito, o irmão João, a irmã Domingas, a Rubiclé, também o irmão Arlindo, a irmã Ângela, a irmã Laura, a irmã Darcilene, o irmão Cabral, o irmão Vicente, a Rosa Thaís, a irmã Conceição Pacífico, a irmã Rosimar, o Isaías, a irmã Ana Luísa, a irmã Keila e a irmã Maria Souza. Todos eles estão ligados, mandaram mensagens para nós. E nós queremos agradecer a vocês por este dia, por estarmos juntos aqui. E que nós venhamos agora, nesse momento, entoar um hino de louvor a Deus, dizendo a Deus que Ele é grande, que Ele é poderoso. E que você aí, na sua casa, você venha cantar comigo esse hino, em nome de Jesus.
Glória a Deus. A irmã Ingrid também está online. Eu queria mandar uma saudação especial para alguns irmãos, né? A irmã Maria Adalgisa Vieira da Silva, irmã Eronice Barradas da Silva, irmã Neuza Maria Reis, Maria Raimundo Mesquita Costa, irmão Luiz Martins Marques, irmã Francisca das Chagas de Souza Barros, irmã Francisca de Araújo Salles, a irmã Liduína Fernandes da Silva Andrade e a irmã Margarida Maria de Oliveira, irmã Rubenita, irmã Esmeralda, enfim, a todos os irmãos. Na próxima semana já iremos citando outros nomes. Quero agora, meus irmãos, dar o número da agência, da conta bancária da nossa igreja, para os irmãos que têm dízimos e ofertas para enviarem, quiserem fazer através da conta do banco, até poderem fazer transferência ou fazer depósito. E eu quero que os irmãos atentem para a chamada agora. A agência número 3389, conta 16518, operação 003, banco 104, a nossa conta está na Caixa Econômica Federal. O CNPJ, para quem vai fazer transferência, sempre eles pedem lá, 24-734-930-0001/37. Igreja Assembleia de Deus, Campo Grande de Ciro. Os irmãos também que tiverem alguma oferta ou dízimo para entregar presencialmente, a irmã Sueli, a nossa tesoureira, está dando plantão aos domingos, das 8h30 até as 10 horas, lá no Templo Central. E se alguém tem algum dízimo, alguma oferta para devolver e não pode nem ir ao banco, nem ir ao Templo Central, ligue para o telefone da nossa tesoureira, irmã Sueli, ou para o meu telefone, e a gente dará um jeito de poder mandar alguém ir até a sua residência para realmente receber o seu dízimo e a sua oferta. Portanto, Deus abençoe a todos vocês. Domingo, nós teremos diretamente da igreja, o presbítero Ribeiro Filho, quando os irmãos estarão fazendo o culto, e amanhã temos o culto familiar e temos também a vigília que vai das 10 horas até, aliás, sexta-feira, né? A vigília que vai das 10 até a meia-noite. Então, os irmãos estejam sempre orando por nós. Nós estamos mandando mensagem através dos grupos do WhatsApp e certamente Deus tem abençoado o seu povo. E acreditando, meus irmãos, que breve nós estaremos voltando ao convívio do templo, podermos nos congregar coletivamente para a glória de Deus. Mas não vamos nos apressar, vamos esperar na vontade do nosso Deus. O importante é que nós estamos realmente adorando e glorificando o nosso Deus, mesmo em casa, não temos perdido a oportunidade de adorar ao Senhor, né? Então vamos orar, encerrando o culto, e a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de sermos teus filhos e poder estar na tua presença. Deus, cobre-nos com a tua mão, nos guarde, nos livra de todo mal. Senhor, que nenhum dos teus filhos venha a ser infectado com este vírus, mas que possa estar protegido por ti, guardado pela tua boa mão. Senhor Jesus, abençoa mais uma vez a nossa nação, o nosso presidente, a todas as autoridades constituídas por ti, Pai, que tu os abençoe, dê a eles a sabedoria, para que possam, Senhor, fazer algo para trazer benefício à sociedade. Que eles saibam que um dia, Pai, eles haverão de prestar conta de todos os seus atos diante de ti, que é o reto juiz que julga sem parcialidade. Tu julga realmente segundo a tua justiça, segundo a tua vontade. Pai, no nome do teu Filho Jesus, é que nós te oramos e por fé nós te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus agora e sempre. Quantos podem dizer amém? Diga amém.